Saúdo a Igreja de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Nessa noite, Deus nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional nesta obra missionária. A palavra de hoje encontra-se no livro de Daniel, capítulo 6, é uma passagem conhecida, mas aprove a Deus me levar novamente para esta palavra. Daniel 6, versículo 7, vai nos dizer assim a santa palavra do Senhor. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme este mandamento que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, com D minúsculo, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Oh glória! Aleluias ao Deus eterno, aleluia! Deus é grande, é poderoso. Nós sabemos que, a exemplo desse texto, o inimigo de nossa alma, ao qual o apóstolo Pedro disse que anda como um leão ao nosso derredor procurando a quem tragar, ele sempre vai usar de suas artimanhas, de seus artifícios, usar pessoas, usar ciladas, usar demônios para querer nos destruir. Aleluia! Nós sabemos que com Jesus ele tentou várias vezes, tentou 3 vezes no deserto, de forma presencial, se manifestando a Jesus, aparecendo para ele, e de outras formas, da forma que ele tentou destruir Daniel, ele também tentou contra Jesus. Usava os fariseus, usava os saduqueus, usava os escribas, usava os religiosos da época para querer armar ciladas para Jesus. Até os próprios da terra de Jesus em Nazaré, aleluia, pegaram pedras para apedrejar o Senhor. Mas ele escapou quando Jesus estava ali na sinagoga, que leu o livro de Isaías, o Espírito do Senhor, Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas, para dar liberdade aos cativos, e segue-se o texto. Jesus disse no final: e hoje essa profecia se cumpriu aos vossos ouvidos. Está aqui aquele que é o ungido do Senhor, o Filho do Deus vivo. Eles pegaram Jesus, puxaram para fora da sinagoga, levaram até um monte para apedrejá-lo. Mas Jesus, Deus deu livramento a ele. Aleluia. Fizeram o mesmo com Estevão. Apedrejaram, mataram Estevão. Armaram. Da mesma forma, Satanás usou Amã para destruir a Mardoqueu. Fez uma forca, criou uma lei lá também, que os judeus tinham que ser mortos em determinado prazo, acho que em 30, 60, foi 90 dias. Ia chegar o dia que todos os judeus ali da região, da província, tinham que ser executados. Mas Deus mudou o quadro da situação. E aquele que armou a forca usado por Satanás foi quem morreu na forca.
E o povo que era para matar os judeus foi o povo que morreu, porque Deus criou uma nova lei, um novo edito, que dava direito dos judeus a se defenderem e vingarem, né, e se vingarem dos seus inimigos. E com Daniel aqui não foi diferente. Daniel, por ser um servo obediente, que jejuava, que orava, e rejeitava os prazeres do mundo, os manjares do rei, ele e seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram provados, e creio eu que aprovados diante do Senhor, porque não negaram o nome do Deus vivo, se prostraram só diante do Deus vivo. Ali os presidentes, os prefeitos, os príncipes, os capitães, os governadores tomaram conselho, fizeram uma reunião para destruir com Daniel. E eu e minha esposa já passamos por isso. Quando a gente esteve à frente de uma obra numa certa denominação, a gente estava ali fazendo a obra de Deus, tudo certinho, com temor a Deus. Fizeram uma reunião, 7 obreiros dessa denominação, né, num culto de Santa Ceia, assim como Judas traiu Jesus depois da Santa Ceia, assim foi para conosco. Fizeram a reunião no culto de Santa Ceia. Depois do culto de Santa Ceia, terminou o culto, já foram para a casa deles, para a casa de um obreiro, fazer a reunião lá. E antes da gente ir para casa, o pastor já veio com a notícia: a partir de hoje vocês não vão estar mais à frente da obra. Tiraram a gente dali. Armaram, fizeram a reunião como fizeram para o Daniel, e conseguiram alcançar o objetivo, que era tirar a gente da frente da obra. Tiraram. Mas nós estamos aqui vivos, bem, fazendo a obra de Deus. Mesmo assim, eles armaram, lançaram Daniel na cova, conseguiram alcançar o objetivo deles, os planos deles, na vista deles, deu certo, na mente dele deu certo. Nós planejamos, criamos uma lei, Daniel não obedeceu essa lei, preferiu ser fiel ao seu Deus em oração, nos 3 períodos de oração do dia, e nós conseguimos lançar ele na cova do leão, através do nosso plano, deu certo. Deu certo 50% do plano, né? Mas 50% falhou, porque Deus foi lá com seu anjo. O anjo passou a noite toda com Daniel e nenhum leão tocou nem sequer em um fio de cabelo de Daniel. Igual conosco. Armaram, conseguiram tirar a gente da frente da obra, mas nós estamos aqui bem. Graças a Deus. Fazendo a obra, depois disso eu fui ungido, consagrado a pastor, minha esposa missionária. Então o mal que eles fizeram para nós só se tornou em bem. Porque naquela época eu era apenas um obreiro e minha esposa ainda não era ungida nada, né? Acharam que ia nos fazer o mal, tirando a gente da frente da obra, mas fizeram bem. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou pastor, ela é missionária, e nós fazemos a obra do Senhor. Onde a gente vai, o Senhor faz milagre. Onde a gente vai, o Senhor faz milagre, faz maravilha. Onde, pela misericórdia do Senhor, eu tenho pregado, almas têm aceitado Jesus, têm se convertido. Almas que estavam para morrer naquele dia se converte, Jesus muda a história, muda a vida. Pela misericórdia de Deus, onde a gente tem ido, Deus tem manifestado e mostrado o seu poder, porque o Evangelho do Senhor é palavra e poder de Deus, é a palavra do Senhor e o poder de Deus manifestado através dos seus servos. Este é o verdadeiro Evangelho. Acharam que ia nos fazer o mal, mas só fez a gente crescer espiritualmente. A gente foi consagrado e hoje o nosso nível espiritual é outro. À vista daquela época, né? Se formos comparar hoje com aquela época, eu posso dizer que eu não sabia nada praticamente das coisas de Deus naquela época. Hoje o Senhor me fez crescer um pouco mais. Ainda não sou nada, sou pó e terra, um pecador, mas o nível espiritual cresceu bastante. Aleluia. Aquela experiência de que armaram para nós serviu para nos fortalecer, para fazer a gente crescer espiritualmente. Em todos os sentidos nós crescemos. Naquela época nós não tínhamos filho e segundo o médico não podia ter só 50% de chance. Minha esposa ouvia direto das pessoas que não poderia ter filho. Eu ouvia até de pessoas falar que eu era castrado como porco, né, para não falar a palavra certa, que já tinha 3 ou 4 anos casado e não tinha filho. Falaram até que o homem que fica muito tempo sem ter filho, depois de casado, não é homem. Eu ouvi tanta coisa e fiquei quieto, não respondi nada, né? No mesmo ano Deus respondeu.
né? No mesmo mês, né, Deus confirmou. Eu vi isso no mês, no começo do mês, como foi no final do mês, Deus confirmou que minha esposa estava grávida. E hoje nós temos o nosso filho da promessa, o nosso Samuel, que quem conhece o testemunho sabe que é um testemunho lindo. Para quem não tinha trompa, Deus fez, nasceu uma nova trompa, e através dessa trompa, né, conseguiu engravidar, dessa trompa que não existia, que para o médico é impossível, Deus fez o impossível acontecer. Então, depois disso, Deus nos honrou grandemente, nos fez crescer espiritualmente grandemente. Mesmo assim foi Daniel. Jogaram ele lá, mas ele não morreu, ele saiu de lá, foi honrado. Todos ali reconheceram que o Deus de Daniel é Deus no céu, é Deus na terra, assim como o Rabi falou. Eu sei que o vosso Deus é Deus no céu e Deus na terra, o Deus que secou o mar vermelho diante de vós, o Deus que destruiu ao rei Og e ao rei Seom. E onde vocês passam, a fama do vosso Deus é grande, e por isso todos os moradores da terra estão tremendo de medo diante de vocês, ó povo de Israel. O nosso Deus, ele é assim, é tremendo, é poderoso, é maravilhoso. Ele faz o homem temer e tremer diante da presença dele. Aleluia. Daniel saiu honrado. Criaram, o rei assinou, o rei carimbou. O rei até foi meio inocente, né, em certa parte, mas não 100%. 50% ele foi inocente, 50% não, porque ele deixou o orgulho subir no seu coração também. Ele gostou daquela lei que ia exaltar ele, que todo mundo tinha que pedir só a ele, que todo mundo não podia pedir a Deus nenhum, nem a homem nenhum, somente a ele, e o ego dele subiu, né? O ego subiu aí, foi onde ele assinou. Temos que ter muito cuidado para o nosso ego, não subir a soberba, não subir a cabeça. Mas criaram esse edito, criaram esta lei. Mas quando foram lá ver, como nós vimos aqui no versículo 11, Daniel continuou orando. Ali na sua casa, onde tinha janelas abertas na direção de Jerusalém. Foi a oração de Salomão, ele estava obedecendo a oração de Salomão ali. Salomão diz: todo aquele que orar em direção a Jerusalém, Senhor, que o Senhor venha ouvir a oração dele, venha responder e aceitar a oração e o sacrifício que ele te oferecer, independente se ele seja de Israel ou se seja estrangeiro ou estrangeiro, todo aquele que orar em direção a Jerusalém, eu te peço que o Senhor venha ouvir a oração dele. Daniel estava orando ali na direção de Jerusalém pelas janelas da sua casa. Quando então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel não olhou para a lei, não olhou para a situação, não olhou para a circunstância, não olhou para a dificuldade, não olhou se ele estava correndo risco de morte. Ele preferiu continuar sendo fiel ao seu Deus. Eu e minha esposa, a gente já perdeu tanta coisa por ser fiel a Deus, né? Pessoas que se afastaram, pessoas que um dia, né, ajudavam a gente feliz, hoje se ajudar e reclamando, né, com a cara fechada. A gente vive, graças a Deus, uma vida só nós e Deus, eu e ela e nosso filho, porque escolhemos ser fiel a Deus. E o demônio não se agrada quando a gente escolhe ser fiel a Deus. Ele usa as pessoas para querer nos atingir, mas Deus nos livra de todo mal. E continua nos honrando se a gente for fiel a Ele. Então continue fiel ao Senhor. E Ele vai continuar te livrando de todo mal e te honrando. Que Deus vos abençoe e guarde essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.